gravação é extraordinária, porque é a gravação de agradecimento. Aleluia. Obrigada, a gente Senhor. já vai começar agradecendo a Deus, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E é por isso que estamos aqui para mais uma gravação, na reta final de 12 meses. Então a gente já inicia agradecendo a bondade de Deus. Né? Muito obrigada, né? E nós vamos falar agora de uma mulher assim, inspiradora. E hoje, diferente da mesa, nós resolvemos sentar no sofá para se alimentar, né, irmãs? Verdade? Confortavelmente. Confortavelmente, a gente quer ficar em casa, porque já foram 11 meses, não é verdade? Verdade. Então agora a gente quer sentar um pouquinho aqui para falar desse alimento tão poderoso, dessa mulher tão inspiradora, que é Maria, a mãe de Jesus. E para falar dessa mulher, está aqui a irmã Rosângela. Graça e paz, mulheres improváveis. A irmã Fernanda. Paz. A irmã Crésia. Graça e paz. E para começar a discorrer sobre essa mulher, eu vou pedir para a irmã Crésia fazer a leitura. Amém. Eu vou ler em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que diz assim: Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente de rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Glória a Deus. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizia que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa de Judeia. Entrou na cidade de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai se acontecer o que o Senhor lhe disse. Aleluia. Que lindo, né? Eu passei um pouquinho, né? Até 38, mas fui até... Não, mas a gente não consegue dar um explicativo já. Muito. Né, Rosângela? Que A gente lindo. fica assim... E é lindo. É lindo. Eu vejo, assim, como a Isabela falou, Maria como uma inspiração, né? E para nós. E eu não posso deixar de começar a falar de Maria sem citar ela como um exemplo de fé.
um exemplo de fé para nós, né? Maria, ela acreditou. Maria, ela se posicionou de uma forma tão crucial diante da mensagem que o anjo estava trazendo para ela, né? Maria não duvidou do que o anjo revelava. Sua primeira pergunta foi, a minha versão diz assim: como será isso? Visto que eu não conheço homem algum, né? Ou na tradução que a irmã Kresley leu, se eu não sou casada, se eu sou virgem, né? Não tenho marido, né? E é tão lindo isso, né? Porque Maria, ela pensou o quê? No processo. A primeira coisa que ela pensou foi no processo, né? E como a Kresley até falou no finalzinho, ai, passei um pouquinho, mas era permissão de Deus, porque Deus ele faz tudo de uma forma perfeita. Quando ela leu ali, ela me fez muito lembrar, né? A gente alencar a Isabel, né? Porque Isabel, ela estava junto no processo junto com Maria, né? Ela ficou grávida e quando o anjo apareceu a Zacarias, que era o pai de João Batista, né? Esposo de Isabel, ele duvidou. Foi diferente de Maria. Maria, ela teve muita fé. Ela não duvidou do que o anjo estava falando. Ela estava pensando no processo. E eu estou muito feliz hoje de falar sobre Maria, né? Quem me conhece intimamente sabe que há muito tempo já eu comecei a ser chamada de Maria, né? Foi algo muito natural dentro do meu próprio lar mesmo, né? E isso se estendeu, né? E algumas pessoas íntimas hoje até me chamam, né? A Isabela me chama de Maria, né? E esse nome tem um significado muito grande para mim. E falar sobre Maria, falar sobre essa mulher de fé, essa mulher que aceitou viver, né? Aceitou o processo, viver o que Deus tinha. E a gente vai discorrer ela e a gente vai entender que realmente ela foi uma mulher que acreditou em tudo que ia acontecer, que ela foi obediente, que ela aceitou e que ela não duvidou, né? Mais à frente, como a Kresley passou, como tudo é a vontade de Deus, ela recebeu ajuda no processo, né? Isabel foi a mulher que ajudou. A palavra de Deus, ela não explica o que aconteceu nessa visita, né? Mas eu quero crer, e assim como você, talvez que está nos assistindo agora, como mãe, se você é mãe, né? Ou se você não é, mas você consegue imaginar que todo o processo de gestação, ela precisa de ajuda. Sim. Né? Ela precisa de alguém que te instrua, né? E é tão lindo porque o anjo, ele fala até Isabel está grávida no 6º mês, porque nada é impossível para o Senhor. É poderoso. Só essa palavra já, você que está assistindo já entendeu. É muito profético. É muito profético, né? É muito profético. E como é linda, né? Ela depois a gente vai falar sobre o cântico também, né? Mas como ela foi uma mulher que aceitou, né? Aceitou. Eu quero, como a Isa disse, né? Uma inspiração, né? Uma inspiração para que hoje a gente aceite muitas das vezes, como a gente leu, né? É tão autoexplicativo aceitar o processo. Sim. Aceitar o processo. Então, às vezes você está passando por um processo, né? E ela viveu por fé, como eu falei, para mim ela é uma inspiração de mulher de fé, porque ela aceitou aquele processo, aceitou viver, passar, e foi lindo, né? Sim. Foi lindo o que Deus vai fazer depois, né? Meu Deus. O que ela carrega. O que ela carrega, né? Ela carrega, né? Meu Deus. Muito forte isso. Eu quero ler também com vocês algo que Deus falou muito ao meu coração sobre Maria. E eu quero que você preste muita atenção nessa frase que o Senhor colocou no meu coração, porque eu creio que vai ser uma frase que para a sua vida, né? Mesmo sabendo como seria o processo, Maria não ficou isenta de ter dúvidas do desconhecido. Né? Mesmo ela dizendo, faça em mim conforme a tua vontade, né? O anjo veio, trouxe uma revelação e ele falou, o poder do Altíssimo vai te cobrir, e ela aceitou o processo, faça conforme a tua vontade. Ela não foi isenta do desconhecido, né? Mais pra frente ali a gente vai ler, esse é o momento que eu gostaria mesmo de abrir a palavra com você e ler,
Porque é muito interessante a gente ver a palavra dizendo isso, né? Que ela não foi isenta disso. Ali em Lucas 2,19, eu vou ler. Então, Lucas 2,19, a palavra de Deus diz assim: mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Né? Agora eu vou ler o 2,33. Esse era todo o processo, né? E José, a sua mãe, se maravilhavam das coisas que eram faladas sobre ele. E agora lá no 2,48. Vamos ler. E quando eles o viram, ficaram perplexos. E disse sua mãe: filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiado. E ele lhes disse: por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhe dissera. E desceu com eles e foi a Nazaré, e lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia na sabedoria e estatura, e no favor para com Deus e os homens. Então aqui a palavra fala em 3 momentos, né? 3 momentos que Maria ouvia sobre Jesus, ouvia tudo o que estava acontecendo quando os reis magos, a primeira vez, né, do nascimento, quando os reis magos chegaram, trouxeram presentes, ela guardava tudo, ela via tudo e ela guardava no seu coração. Ela ouvia no seu entendimento e guardava no seu coração. O segundo momento, né, foi quando Jesus se perde na multidão, né? Eles vão fazer uma viagem, Jesus se perde e eles começam a buscar: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí ela vai exortar, né, Jesus: por que você se perdeu, né? E Jesus, com toda a sabedoria: não sabeis tu que eu estou fazendo os negócios do meu pai? O Senhor já estava falando com ela. E ela guarda na sua mente, guarda no seu coração. E tem esse outro momento, né, que ela está, né, no templo, né, que ela vai fazer, que eles circuncisavam, né, as crianças. Sim. E ali também mais um momento que ela guardava, entendia e guardava no seu coração. Então, assim, mesmo sabendo do processo, não isentou ela do desconhecido. Não isentou ela de ter dúvidas. Quem sabe você está assistindo e você olhe para a vida de Maria como inspiração, como uma mulher de fé. E eu quero te dizer que ela era uma mulher comum, né? Uma mulher como nós, né? Que tinha também anseios, porque foi o que eu li para você, a palavra agora. A palavra de Deus está dizendo isso. Que ela ouvia, muitas das vezes não compreendia, mas ela guardava no seu coração. Ela é um exemplo de fé, ela é um exemplo do processo do Senhor, ela é um exemplo do que Deus faz sobre nós. E é tão assim poderoso, porque se a gente for olhar, Maria, ela tem muita pouca coisa sobre Maria, né? Mas o que ela carregou foi tremendo, né? Então ela não carregou nada menos do que o nosso Salvador, né? E vivendo o processo. O qual iria, né, salvar ela também. Queria ela também, né? Iria ser o Salvador para a vida dela, para a casa dela. E é tão lindo, né? Porque Deus, ele escolhe improváveis. Agora vamos falar um pouquinho de improváveis, né? Porque nada menos que esse canal é Mulheres Improváveis, né? E Maria era uma mulher improvável, né? A palavra de Deus diz que a cidade, a palavra mesmo diz que ela era de uma cidade que era improvável, né? Exatamente, povoada e improvável. E a gente estava nos bastidores conversando. Existia quantas Marias naquele lugar? Muitas Marias estavam ali. Muitas Marias poderiam ser escolhidas. Mas aprove a essa Maria o anjo aparecer, o anjo anunciar, né, o nascimento do Salvador. Sim. E ver Maria passando os processos, ver Maria aceitando, ver Maria compreendendo, e depois a gente vai ver que ela participou do primeiro milagre. A gente consegue entender que ela não foi só uma mulher de fé, não só uma mulher inspiradora, mas ela foi uma mãe, né? Uma mãe que cuidou, uma mãe que ensinou nos caminhos do Senhor, né? Uma mãe que instruiu,
né? E eu creio que essa escolha, ela é feita muitas das vezes hoje. O Senhor olha para nós e procura encontrar uma Maria para carregar o Salvador. Você está disposta a ser a Maria que o Senhor quer colocar, quer depositar na sua vida o Salvador? Há um processo. Há um processo a ser vivido. E de processos, a Ana Isabela entende, né? De processos, não, é assim, ó. De processos, a nossa irmã Isabela entende. Até porque Maria foi para onde? Ela correu. A palavra de Deus diz que quando ela soube da notícia, ela foi, né? Quando a irmã passou um pouquinho, que nada é, né? Tudo é. Ela foi. O anjo falou, o anjo terminou de falar e ela foi, ela correu atrás. E agora? E agora? E agora? E agora, Isabel? E agora? É extraordinário essas colocações da Rosângela e da Maria, assim, que eu acho, como a Rosângela mencionou, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, é que existem muitas Marias. Muitas. Mas Jesus, ele procura, vou colocar como Deus procura, Maria que esteja suscetível à voz. Porque Ele está pronto a liberar sobre as nossas vidas. Mas será que nós estamos prontas? Ou estamos na posição a qual se encontrava Maria, num lugar povoado que havia outras mulheres, mas assim escolheu o Senhor ela. Por quê? Porque muitas vezes, para que isso aconteça, para que eu gere aquilo que Jesus tem na minha vida, eu preciso estar na posição. Na posição, com a minha audição espiritual bem aberta para as coisas espirituais, para que eu realmente entenda essa visitação, porque naquele período foi uma visitação do anjo. Hoje nós temos a dispensação do Espírito Santo, porém ali ela fala sobre o poder do Espírito me envolveria. Então a gente já pode dizer que o Espírito estava lá, porque era o poder, como vai relatar lá em Atos 2, o poder do Espírito virá sobre vocês. Olha que extraordinário. Então, quando a gente entende, quando a gente está na posição, o poder do Espírito Santo fará aquilo para o qual a gente foi designada. Mas nós precisamos estar como Maria. E a Maria nos ensina muito, porque por isso eu digo que ela é uma mulher inspiradora, porque ele trabalhou com uma mulher improvável, ele trabalhou com uma mulher de um povoado, ele trabalhou com uma mulher que estava disposta a carregar nada mais do que o nosso Salvador, aquele que também salvaria ela, porque ela precisava de salvação. Então, é uma mulher que disse assim: eis-me aqui. Será que você que está nos assistindo pode falar isso para o Senhor? Eis-me aqui. Porque isso é muito forte. Porque quando eu digo eis-me aqui, Maria, eu estou dizendo, eu aceito o processo. Eu aceito gerar dentro do meu ventre aquilo que o Senhor tem para mim. É algo espiritual. Mesmo que você tenha que sair da tua cidade para uma outra, mesmo que ouça falácias sobre você, mesmo, você realmente está disposta a viver o processo? Porque a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher desposada. Sim. Que o anjo também teve que falar com seu esposo. Sim. Então você imagina, não, esse esposo, olha, eu digo, ele merece, olha, eu quero falar com ele. Vamos falar. Eu falo com ele, porque não é? Quando chegar lá. Porque veja bem que responsabilidade. Olha que como eles precisavam ser envolvidos com o poder do Espírito para discernir as coisas espirituais que estavam acontecendo naquele momento. E era contraditório a tudo aquilo que se tem como certo. Porque quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, quando Deus quer separar para si, para gerar algo, é diferente. Quando nós dizemos eis-me aqui, o processo começa, né? E às vezes esse processo é árduo, né? Se a gente não tem tempo, mas porque a gente queria, né, falar muito, né? Mas
a gente sabe que eles tiveram muitos processos, né? Até o nascimento de Jesus, né? Tiveram que, como a Isa relatou, mudar de cidade, praticamente, né? Fugidos ali, né? Porque havia um decreto para a morte. Então, já começou, na verdade, a perseguição de Jesus lá no ventre. Né, a perseguição começou e eu queria ler, né, porque eu acho que é impossível a gente falar de Maria e não ler o cântico, né, o cântico de Maria, né. Sim, eu quero só fazer uma colocação, porque assim, enquanto você estava falando, veio algo tão forte no meu coração sobre quanto, provavelmente alguma mulher que vai assistir, quando você está gerando, você, a mãe, com exceção aqui da Fernanda, que não é mãe, mas a gente se preocupa com todos os detalhes. Meu Deus, todos. Todos. E talvez estejam mulheres assim que estão gerando agora fisicamente, estão tão preocupadas com o que fazer. Sabe? Porque quando ela começou a falar, veio algo assim que gritou dentro de mim, disse assim, quantas mulheres estão assim? Sem saber aonde, como que eu vou fazer? Estão talvez saindo de uma cidade para outra, se deslocando, enfrentando o processo para aquilo que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família. E às vezes a tua gestação ela é diferente. A tua gestação está sendo diferente. E às vezes você tem olhado para os céus e tem dito, meu Deus, não era exatamente como eu projetei, como eu sonhei. E eu acredito que na vida de Maria não era também. Sim. Meu Deus. Sim, não era uma gestação. Mas ela disse que ela aceitava. Talvez seja isso que você aceitou. Então agora viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Viva esse processo, viva. Porque coisas grandes fará o Senhor nessa trajetória. Ainda que uma trajetória de um processo árduo, porque foi árduo. Mas eu acredito que se deixa descrito aqui é para nos ensinar, né? Meu Deus. E falando assim, processo, né? Eu acho interessante na palavra que quando Maria, né, ela começou o eis-me aqui, né? Ela começou a viver o processo. E aí José, ele, né, a palavra diz que ele, não publicamente, mas em secreto, ele quis deixar ela. Isso, olha, outro processo. E aí o anjo do Senhor foi a ele e falou, não tema em receber Maria, né? E quando a gente começa a viver o processo de Deus na nossa vida, que a gente diz, eis-me aqui, né? A gente quer que as pessoas que andam com a gente também acreditem, né? E quando isso não acontece, é normal a gente se preocupar, a gente dizer, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que fazer sozinha? Será que... né? Mas é muito forte, porque se tiver que ficar contigo, o Senhor vai visitar lá. Ele manda o anjo lá. Isso. Porque era necessário que José recebesse Maria. Porque era ele o escolhido também, né? Ele era escolhido pro processo. Mas muitas vezes, né, a gente se preocupa, né? Sim. E Maria, a Bíblia não fala, mas pro anjo ter ido lá, né? Com certeza Maria confiou no Senhor. Confiou, Sim, ela teve que confiar. foi o processo, Entra a né? fé, como a Rosângela mencionou. Porque a fé eu não estou vendo. Eu estou crendo, eu estou confiando, eu sigo. E assim, Fernanda, isso, como a Rosângela também falou de Isabel, um processo um pouco mais avançado, e vai existir momentos em que ninguém vai acreditar. Vai existir momento quando você diz, eis-me aqui, em que a tua casa será o cenário mais destruído. Por quê? Porque quando você diz, eis-me aqui, o Senhor vai entrar para organizar. Só que toda a faxina que nós vamos fazer na nossa casa, a gente não deixa as coisas no lugar. A gente levanta e tira do lugar. E quando a gente começa esse processo, é um processo doloroso. E quem olha de fora tem uma palavra de crítica. Meu, mas ela serve ao Senhor. Nossa, mas por que está acontecendo isso? Não entende o processo. Não entende o processo. Maria tinha um processo. Estava acontecendo de forma fora do tradicional. Ela estava grávida, sem ter tido nada com Jesus. E quem cuidou dela foi Deus, né? Isso, porque quando você tiver meio processo, que Deus estiver tirando o sofá do lugar, a mesa do lugar, o tapete para sacudir, as pessoas de fora não vão entender. Não vão entender. Mas você, que foi a escolhida, tem que ouvir a voz de Deus e entender que você está dentro de um processo. Porque depois que tudo ficar limpinho e que Ele organizar a sua casa, aí vai ficar lindo. Aí você vai dizer, glória a Deus.
Mas existe um processo. E quando nós estamos no meio do processo, ninguém acha bonito. Ninguém acha bonito porque ninguém vai chegar na tua casa quando a tua casa está fora do lugar e vai achar bonito. Entenda isso espiritualmente. Ninguém vai achar. Entende? Naquele momento não era agradável. Com certeza você está com gestação e ter que sair de um lugar muito distante, dentro daquele cenário, da situação mais precária que era. Né? Hoje a gente sim. E acreditar, não, mas é Deus que está fazendo. E isso eu quero dizer assim, ainda que o vento, ainda que seu tapete não esteja na sala, ainda que seu sofá não esteja no lugar, ainda que você esteja passando por esse processo de faxina, você tem que dizer exatamente como a Fernanda, é Deus. Eu sei que Deus está no meio disso. É o processo ao qual eu estou passando. Não importa se o vizinho da direita, da esquerda, vai falar não. É o processo que o Senhor tem para a sua casa. Aceita o processo, deixa Ele arrumar. Não diga, Senhor, eis-me aqui, mas arruma a sua sala. Eis-me aqui, arruma todos os cômodos da minha sala, da minha casa. Todos. Agora fica firme. Fica firme. E se alguém de repente sai do processo, né, o Senhor faz voltar. Exatamente. Mas as pessoas, na sua uma parte, elas não compreenderão. Não compreenderão. Porque o trabalhar de Deus, não podemos colocar, engessar a dispensação do Espírito Santo, porque é Ele hoje em nós, né? De que maneira tem que ser? O Senhor tem uma maneira de trabalhar em cada casa, em cada pessoa, em cada família. É nós que temos que estar sensíveis à voz de Deus e entender que Deus está trabalhando naquela casa dessa maneira. Daquela forma. Queria até falar algo que, como não compreenderão, né, eu quero falar mesmo. Que é na parte que fala que isso não é possível, pois eu sou virgem, né? Que então, o anjo, ele veio e ele falou isso pra ela. Então, é como se pra ela fosse impossível. É impossível. Eu vou fazer isso na sua vida, mas como? Eu sou virgem, como? Isso é impossível. Isso é impossível. Mas depois ela, amém, eu aceito o processo. Eu aceito sem viver entender, impossível, né? sem entender por quê? Virgem, né? Sem entender como se daria. Porque uma coisa é você explicar pra mim, o anjo. Vai ser assim, assim. Vai ser assim. Mas outra coisa é eu viver o processo. Meu Deus. Porque eu vou sentir na minha pele, na minha estrutura física, aquilo a qual eu aceitei. E vai, né? Porque uma gestação, ela faz isso Vai. com a gente, ela Mexe na muda, nossa né? estrutura. Ela mexe na nossa estrutura, ela mexe no nosso corpo, ela mexe em tudo, né? E aí, nesse processo de gestação, quando ela visita Maria, ela vai fazer, a Bíblia vai nos relatar, né? A canção de Maria, diz aqui na minha versão, né? E eu quero ler porque é algo, quando ela não tinha vivido o processo. Né? Ela não tinha vivido o processo. Na verdade, aqui ela estava, a palavra colocada logo após que ela visita, né? E que ela vai começar o seu processo. E a canção diz assim, Após a né? visita com a Isabel. E Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, Aleluia. e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador. Olha. Pois ele tem considerado a humildade de sua serva. Porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, na minha versão. É a minha bem-aventurada. Bem-aventurada, né? Que quer dizer o quê? Feliz, felizarda. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas. O santo, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço. Ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seu coração. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e o rico ele enviou vazio. Ele ajudou o seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia, como ele falou aos nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses e depois voltou para sua casa. Aqui nos ensina
tanto, é uma mensagem tão poderosa que ela é autoexplicativa, né? É como deveria ser as nossas orações hoje em dia, né? Primeiro ela agradeceu, ela engrandeceu, ela disse que ele era santo, ela disse o meu Espírito engrandece, lembrando que ela não tinha ainda vindo a presença do Espírito Santo, Não. apesar de, como a Isa bem colocou aqui, já existia no mundo espiritual, né? Tudo já se fez, né? Porque até a própria A Bíblia fala que se apoderou um espírito. Isso. Então, assim, a própria... Eu não consigo encontrar a palavra agora, mas já foi profetizado, né? Lá é Adão, quando Deus criou Adão já era profetizado. Nascerá de ti e pisará na cabeça da serpente, né? Da mulher nascerá, né? Então já foi a primeira profecia, né, que eles chamam, né? E assim, após ela engrandecer, né? Ela disse assim, né? Após ela falar do Espírito, ela fala, pois tem considerado a humildade da tua serva. Então, eu fico lendo essa palavra e eu fico imaginando assim, ela se autodizendo assim, ó, tu viu a minha humildade, né? Então, assim, foi ele que viu. Talvez, muitas das vezes, ninguém tinha visto Maria, ninguém tinha percebido, né? Talvez até naquele momento de casamento, eu quero crer porque a gente sabe que era diferente, né? Nós estamos falando de uma época diferente. Eu creio que talvez até aquele momento estava difícil para ela. Né? A palavra não diz, mas eu quero crer que existia ali nela uma dor, mas ela era humilde, ela era fiel, né? Então ela diz que tu percebeste, né? E uma palavra que eu acho lindo, né? Pois ele tem considerado a humildade da sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. E realmente, né? Nós estamos em 2023, eu ia falar 24, mas nós estamos em 2023, findando 2023, e nós podemos dizer que ela é uma mulher abençoada de geração em geração, né? Porque ela carregou a promessa, ela aceitou o processo, e é assim como a Isabela falou, né? Aceite seu processo, porque essa gestação, ela pode ser gerada por muitas gerações. Pode ser, o que tu tá vivendo hoje vai ser para a bênção de muitas gerações. O processo que você tá vivendo hoje é para abençoar muitas gerações. Não sabemos a volta, né? A palavra de Deus não nos dá uma data, não nos dá um dia, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que estar pronto. E eu sempre costumo dizer, Jesus pode voltar daqui a pouco, ao terminar esse vídeo, mas ele pode demorar muitos anos ainda. Nós precisamos estar pronto todos os dias, né? E o que nós estamos deixando para a próxima geração? Né? Então Maria ali falou, eu vou ser bem-aventurada nas gerações, porque ela cria no processo, ela aceitou o processo, e quando a gente aceita, a gente também aceita viver as bênçãos que ele tem. Sim, exatamente, porque como você falou ali, sabe, imagina às vezes o processo dela, né? Ela já era uma mulher desposada, né? Já tinha um contrato de casamento com José. Imagina ele retornar e ter que entender tudo isso. É um processo. Não foi algo muito fácil para ela. E talvez você olhe assim para você e diga, meu Deus, mas é o processo. Para que, né, o nome do Senhor seja glorificado. Exatamente isso. A gente pode fazer menção de Samuel, né? Sim. O que você vai gerar vai marcar. Samuel foi um juiz. Né? O que você está gerando vai marcar a nação, vai marcar pessoas, vai marcar vidas. Assim como Maria, que você se posicione. Então eu quero só fazer algo bem breve agora para que a gente, na verdade, a gente não quer encerrar, essa é a verdade. A gente quer ficar falando aqui, né, Maria? Muito! Você viu que ela é Maria, por que ela é Maria, né? Então ela é Maria. Mas eu queria fazer uma colocação, assim, algumas colocações bem breves já. Assim, o mais lindo de tudo é saber que assim como Maria, também há uma palavra profética a se cumprir em nossas vidas. Ela foi escrita, saiba, antes do nosso nascimento. E está tudo registrado em um livro. Todos os nossos dias foram projetados por Deus. Olha que extraordinário. Isso fica para mim e para você, que vamos nos colocar hoje na posição de Maria.
existe sim também algo projetado, já registrado sobre a vida de cada uma que está aqui, sobre cada uma que está aí assistindo. Agora eu te faço uma pergunta, você já parou, já se fez essa pergunta? O que o Senhor escreveu sobre mim, sobre você? Isso fala muito sobre o que a Fernanda nos contou hoje. Ouvir a voz de Deus. Pergunte para o Senhor, o que o Senhor tem dentro desse livro escrito sobre mim? Porque Ele tem para nós, para que nós possamos viver. E todo o relato de Lucas ali, 1:28 até o 38, como foi lido ali, a visitação e que ela aceita todas as instruções, porque ali foi falado tudo que ela passaria, ela aceitou. E sabe, achei lindo porque diante de tudo isso, a resposta dela foi: eis-me aqui, como eu falei. Ainda assim, ela, como a Rosângela fez, ela compôs uma canção. Meu Deus. Meu Deus, uma canção que a gente pode dizer que de gratidão. Será que a gente consegue agradecer a Deus antes? Meu Deus. Agradecer a Deus por pelo menos ser escolhida? Meu Deus. E aí compor um cântico de gratidão antes de viver o processo? Será que conseguimos? Vou deixar aí, eu quero deixar vocês aí, ó, nesse final de ano assim se perguntando, para que quando chegar 2024 vocês possam romper de fato na vida de vocês. Devemos agradecer a Deus porque Deus nos escolheu para ser. Procure na Bíblia e você vai achar o que Deus nos chamou para ser. A exemplo disso está escrito em 1 Pedro 2:9, que é uma adoração. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se aproprie dessa palavra. Tome posse dessa palavra, porque a palavra de Deus já está descrito. O que eu e você, o que nós somos para o Senhor. Nós já temos a Bíblia que nos direciona, se aproprie disso. Maria, ela recebeu uma promessa de ser mãe de Jesus. Talvez nem soubesse que isso poderia levá-la a viver tamanho sofrimento. Também não sabia que era necessário Jesus passar por tudo aquilo para que ela fosse salva, através do seu sacrifício de cruz. Como Maria, vamos viver momentos difíceis aqui na terra e não conseguiremos entender. Mas se mantivermos a nossa fé, como mencionou a irmã Rosângela, e a confiança no Senhor, vamos perceber aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Há um propósito, e isso eu quero dizer algo muito forte, e é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Há um propósito na dor, no sofrimento, na decepção e nas percas. E o objetivo é superá-las com a ajuda do Espírito Santo, porque foi esse poder que envolveu Maria, para que ela pudesse suportar. Então eu desejo que após você assistir essa gravação, vai ser praticamente uma virada, né? Aqui terrenamente falando, aqui o calendário aqui vai ser uma mudança, vai ser de 2023 para 2024. E que você junto com isso rompa. E romper se fala de dor. Rompa um ciclo na sua vida, para que você viva o propósito da qual o Senhor tem para a sua vida. Ainda que tenha dor, tristeza, decepção. Mas viva, assim como Maria. E que você possa dizer: eis-me aqui. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, do Instagram Mulheres Improváveis, para o canal do YouTube das Mulheres Improváveis, por nos acompanhar durante toda essa trajetória desses 12 meses de gravações. Eu quero passar a palavra para as demais, para que elas possam deixar uma mensagem para cada uma de vocês que vai assistir.
Então, Mulheres Improváveis, eu quero louvar a Deus, né? Assim como a canção de Maria começou em agradecimento também, né? Como a Isa bem colocou, nós queremos louvar a Deus por mais esse ano, né? E eu quero deixar aqui também uma mensagem, né? Essa mensagem dessa mulher, né? Que foi discorrido agora, mulher de fé, né? Que você possa ser uma mulher de fé, que você possa se levantar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade que você está passando, que você se levante. Eu posso dizer que esse ano foi um ano de recompensa na minha vida, né? Porque 2023 ele se iniciou e eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de dizer, eis-me aqui. Não foi fácil, porque como nós discorremos aqui sobre Maria, quando ela disse eis-me aqui, o processo se iniciou e o processo se iniciou na minha vida, mas eu começo a colher frutos de tudo isso e Maria também colheu muitos frutos. Por ela ter dito eis-me aqui, que você possa colher, que em 2024 você colha todos os frutos, mas você precisa tomar essa decisão hoje. Você precisa hoje se posicionar e dizer assim, eu serei uma mulher de fé, eu me levantarei em meio a esse processo. Senhor, faça a tua vontade na minha casa. E Ele vai fazer, cumprir todas as promessas, como a Isabela colocou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Deus, confiam em Deus e permanecem nele. Deus abençoe. Ah, tá. Não, é impactante, né, a passagem de Maria. Assim como ela disse, eis-me aqui, sou tua serva, né? Faz em mim o teu querer. E é forte porque nós temos medo de dizer isso, né? Quantos nós conhecemos, né, que correm do processo, que fogem, né? Jonas é um exemplo, né? Mas que possamos nós escolher, né? Dizer, eis-me aqui. Né, você que está ouvindo essa passagem, né, nós estamos aqui porque nós já dissemos, né, do Senhor, por isso que nós estamos aqui e não tem mais para onde ir, né, porque para onde iríamos nós, né, só Ele tem as palavras de vida eterna, amém, mas que assim como Maria, nós possamos passar pelo processo adorando, porque ela adorou. Ela estava ali, começou o processo já adorando, e isso faz toda a diferença, a adoração, né? Louvar a Deus, né? Servir a Ele de coração, né? Porque foi por causa disso que o Senhor escolheu ela, né? Por causa do coração dela. Verdade, meu Deus. Eu quero falar, né, sobre que você tem que permanecer em obediência ao Senhor, né? Eu sei que o processo não é fácil, né? Mas o Senhor é fiel, né? Ele é fiel para cumprir tudo que Ele fala, né? O processo não é fácil, mas permaneça na obediência do Senhor, né? Ouvindo os conselhos dEle, buscando em obediência na palavra dEle também, buscando a palavra, né? Também convido a vocês a estudar mais sobre Maria, a começar a ler, estudar das outras mulheres até nos outros vídeos que nós gravamos mesmo, né? E eu também profetizo vitória, bênçãos para a tua vida, né? A partir de esse ano 2024, eu também profetizo grandes bênçãos para a sua vida. E confia no Senhor, busca o Senhor, não resista, né? Confia na palavra, no que Ele fala, né? Muitas vezes a gente ouve tantas pessoas falarem muitas coisas, mas confia no que Ele fala, porque eu já pude viver algumas coisas que eu digo que o Senhor é fiel, né? O Senhor é fiel. O processo muitas vezes não é como a gente quer, né? A gente se esperneia igual aquele siri, que a gente na lata fica, não quero, né? né? Mas o final é bênção, né? É alegria. E aí sabe o que acontece? A gente se alegra e agradece a Deus pelas lágrimas, daquela luta que a gente, né, chorou. E ai, Senhor, eu não queria passar por isso, eu não queria, né? Aí no final de tudo, porque como a Isabela falou, né? A gente não entende muitas vezes o processo, mas depois que a gente passa, às vezes fecha um ciclo, né? Começa outro ciclo na nossa vida, vai assim, né? Assim por diante, o Senhor vai esmagando a gente, né? E a gente começa a rir e falei, meu Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu cresci espiritualmente, eu cresci muito, Senhor. Valeu a pena, porque a gente pensa muitas vezes que a gente se conhece, mas daí o Senhor vem, a gente começa a estudar a Bíblia, o Senhor começa a mostrar pra gente que a gente não sabe de nada, né? Que a gente
é importante porque todos os processos é para o nosso crescimento, para nossa vitória e pro nome principalmente para o nome do Senhor ser glorificado. Então, vale a pena. Tudo que a gente faz para o Senhor vale a pena, sacrifícios, renúncias. A gente só fica feliz, nós chora e fica feliz, chora, mas é uma bênção. Então, nós vamos encerrar adorando ao Senhor, agradecendo a Ele, compondo a Ele essa canção. É verdade. E como diz o Salmo 145, nós vamos fazer menção então da bondade de Deus. Uma das, né? Então a gente fala amém. E eu quero convidar, né? A gente vai adorar o Senhor e eu quero convidar você a adorar conosco uma partezinha do louvor. Amém. Vamos lá. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. É verdade, Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu creio. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Por mais essa oportunidade. Obrigada a cada mulher, a cada pessoa que tem assistido, Senhor. A cada mulher que tem sido edificada através desses vídeos, Pai, dessa palavra, dessa adoração, Pai, das orações que foram feitas, Pai. Senhor, eu louvo a Deus por cada vida, Senhor, por cada mulher do coral que tem caminhado nessa trajetória da gravação, a cada mulher do tempo de oração também que tem participado, Senhor, das gravações. Eu agradeço, Senhor, por cada mulher, Pai, por cada uma delas, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada uma que tem se colocado à disposição, Senhor, e anunciar a Tua palavra através desse canal, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela vida, Senhor, da minha líder, a pastora Edneia, Senhor, por ter confiado em mim, Senhor, por ter me
direcionado, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dela, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por cada mulher, Senhor, que tem orado pela minha vida, que tem se colocado na brecha da intercessão, Pai. Eu te louvo, Senhor, por cada uma das mulheres, Pai, que tem feito esse canal, Senhor, alcançar outras vidas, Pai, que direto ou indiretamente tem contribuído com a vida de cada mulher, Senhor, porque nós não sabemos, mas o Senhor sabe aonde precisa chegar essa ministração, Pai, de mulheres improváveis, mas mulheres que o Senhor a chamou, mulheres que o Senhor escolheu, Pai. E eu te agradeço, Senhor, essa é a minha oração de agradecimento por cada mulher que tem, direto ou indiretamente, estado envolvida na minha vida, Pai. E isso é para Ti, Senhor. A adoração é para Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber com um aroma suave, Senhor. E que cada mulher que assistir seja edificada. E que nessa tomada de ano, Senhor, seja um virar, um romper na vida de cada mulher, Pai. E que o Teu nome seja glorificado. E que seja para a glória do Teu louvor. E que elas possam dizer, eis-me aqui, e compor uma canção, assim como Maria, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Shalom, amadas! Passando para deixar um recadinho para vocês. Imperdível. Você que já me segue no Instagram, logo a mais eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo a descrição do Instagram para vocês continuarem ali, tanto seguindo como indicando. Mas eu quero falar dos nossos vídeos. Nós temos vídeos gravados sobre Débora, sobre Jael, sobre Eva. Acabamos de gravar um vídeo incrível de outra mulher, mas eu não vou falar. Vai ficar... Quando você assistir, você vai descobrir que mulher fantástica é essa. Participe, assista, compartilhe, edifique a vida de outra mulher. Esses vídeos estão sendo feitos de forma muito especial para edificar a tua vida e com certeza a tua amiga, a tua mãe, aquela mulher que você sabe que precisa. Então compartilhe e você vai ser abençoada. Fica aí a dica da Isa da hora. Beijo e até o próximo vídeo.